muitas informações do Flamengo, que finalizou nesse sábado a preparação para o clássico contra o Botafogo, nesse domingo, 6h30 da noite. E olha, o clássico já começou antes mesmo de a bola rolar. O Botafogo emitiu um comunicado oficial reclamando de uma postura do Flamengo. Que postura foi essa? Vem, a gente vai comentar no vídeo de agora. E aí eu vou querer saber de vocês se o Botafogo está certo ao reclamar do Flamengo ou o Flamengo agiu certo. Tem também os clubes emitindo um comunicado oficial para escolher o futuro presidente. Na verdade, o candidato à presidência da CBF. Os clubes emitiram um comunicado oficial demonstrando apoio a um determinado candidato. Que candidato é esse? Também falaremos agora. Tem também informação sobre Alan e Pulgar. Eles vão jogar esse clássico de domingo? Também comentaremos isso no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Também no vídeo de agora vamos falar de 2 jogadores convocados para a seleção que o Flamengo não vai liberar, tá? Mas antes eu vou começar falando da CBF, porque os clubes da Libra e da LFU emitiram um comunicado informando que vão apoiar Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol, como novo presidente da CBF. Então, nesse comunicado, apenas Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco, esses clubes da Série A, não assinaram esse comunicado, ou seja, não estão apoiando o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro. E aí eu fui apurar sobre os clubes cariocas, Botafogo e Vasco. O que vários dirigentes de vários clubes que assinaram esse manifesto aí falaram foi o seguinte: no entendimento deles, o Botafogo apoia Gilmar Mendes e o Vasco não quer ir contra o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por causa da recuperação judicial que o Vasco da Gama está em processo nesse momento. Então, só Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco não assinaram esse manifesto apoiando o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro, como candidato a presidente da CBF. Muita coisa acontecendo nos bastidores e repito o que eu já falei em vídeos anteriores. Isso aí não muda nada no futuro do Ancelotti na seleção brasileira. O Ancelotti entende que ele assinou o contrato com a seleção, não tem nada a ver com o Edinaldo Rodrigues. Embora o Edinaldo Rodrigues tenha anunciado de uma maneira precoce para tentar se defender de um possível afastamento, porém foi em vão. Como vocês estão vendo aí, os clubes já estão até se movimentando nos bastidores para escolher o novo presidente da CBF, que deve ser o Reinaldo Carneiro. Portanto, é assim o futebol. 30 dias atrás, o Ronaldo Fenômeno tentou ouvir as federações, ninguém abriu a porta. Agora o Edinaldo afastado, 19 federações simplesmente foram contra o Edinaldo. Essa é a política do futebol brasileiro. Que zona é o futebol brasileiro? E por falar em seleção brasileira, galera, o Flamengo tem 5 jogadores convocados por Ramon Menezes para amistosos com a seleção sub-20 em junho, no Egito. Isso aí é uma preparação para o Mundial da categoria. Os 5 jogadores são Lucas Furtado, o goleiro Lucas Furtado, o zagueiro Iago, o zagueiro João Vitor, o João Souza, e o meia Ryan Lucas e o meia atacante Matheus Gonçalves. Vale destacar o seguinte: o Lucas Furtado vem fazendo bons jogos pelo Sub-20 do Flamengo, é bicampeão da Libertadores Sub-20, foi peça fundamental no título da Libertadores esse ano, inclusive deve ser titular no gol do Flamengo no Mundial, que será disputado em agosto contra o Barcelona, no Mundial da categoria, obviamente, dentro do Maracanã, e essa foi a primeira convocação do Lucas Furtado. Outros destaques: o Flamengo não deve liberar o zagueiro João Vitor e o meia atacante Matheus Gonçalves. Por quê? Porque esses amistosos serão em junho, no mesmo mês, bem próximo do início do Super Mundial. E o Flamengo quer contar com esses 2 jogadores para a disputa do Super Mundial, ou seja, eles farão parte da lista de 35 relacionados ou inscritos no Super Mundial que o Flamengo ainda vai enviar para a FIFA. Então fica essa curiosidade aí envolvendo esses 2 jogadores. Se é certo ou errado, vou deixar para vocês opinarem. O Matheus Gonçalves, por exemplo, qual é a chance dele ter oportunidade no Mundial? Talvez ele ganhe mais visibilidade na seleção sub-20? Não sei.
E aí vale o questionamento para a diretoria botar na ponta do lápis e entender o que é melhor para o Flamengo e também para o atleta. E por falar em zagueiro, galera, uma curiosidade sobre Léo Ortiz, que para mim, já falei isso aqui, eu li isso em algum lugar, cara. Eu gostaria de dar os créditos para a pessoa que falou isso, porque eu gostei demais. O Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga, concordo demais. Você que lançou essa no Twitter, eu lembro que foi no Twitter, parabéns. Porque é isso, de fato ele é o camisa 10 da zaga, joga muita bola. E ele está em busca de bater um recorde pessoal de número de gols em uma única temporada. Em 2020, pelo Red Bull Bragantino, ele fez 5 gols. E até o momento, em 2025, Léo Ortiz já balançou as redes 3 vezes. E ele falou sobre isso, sobre quebrar essa meta aí. Acredito que sim, espero que aconteça. Sempre focando no principal, que é manter a nossa baliza a 0, que é o principal objetivo de um zagueiro. Mas quando surgir a oportunidade, está preparado para ajudar a equipe nesses momentos. Tomara que ele consiga, né? Vamos torcer para que ele consiga, porque não é bom só para ele, é bom para o Flamengo também, obviamente. Galera, o Flamengo registra aí mais de 40 mil ingressos vendidos para o Clássico contra o Botafogo. Eu falo Flamengo registra porque o Flamengo é mandante, obviamente. E o fato do Flamengo ser mandante contra o Botafogo, vocês sabem, Clássico com o Botafogo é 90-10, ou seja, 90% de ingressos Flamengo, 10% Botafogo. Quando é no Newton Santos, obviamente, é ao contrário. Só que dessa vez, o visitante, no caso o Botafogo, recebeu uma carga de 2 mil ingressos. Inclusive, eles já esgotaram essa carga. Por que isso aconteceu? Porque o Flamengo conseguiu, junto ao BEP, a equipe de segurança, vender também para a torcida rubro-negra nesse setor, o setor sul ali, vai ficar ali próximo. Mas como que isso vai acontecer? Eles vão fazer uma divisão, vai dar para separar, pelo menos foi o que o BEP garantiu que será possível. Então assim foi feito. E aí o Botafogo emitiu um comunicado oficial nesse sábado reclamando disso, que teve apenas 2 mil ingressos disponíveis, sendo que o ideal seria 10% da carga, e não apenas 2 mil ingressos. A minha pergunta é o seguinte, gente, assim, e eu não falo isso de tom irônico, não, tá? É bem sério isso. O Botafogo, ultimamente, tem colocado um público muito abaixo no Newton Santos. Para que emitir um comunicado oficial reclamando disso? É só para esquentar, entre aspas, os bastidores? De verdade, não faz sentido isso. Não lota nem o Newton Santos. Teve um jogo aí, foi contra o Inter, que foi 4-0 Botafogo. Há menos de 10 mil pessoas presentes no Newton Santos. Estamos falando do atual campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E repito, gente, isso não é tão irônico. Eu entendo, talvez, ingresso caro, horário, entendo isso tudo. Enfim, talvez eu não entenda, mas beleza, vamos botar aí na ponta do lápis. E aí vai emitir um comunicado oficial enorme reclamando, sabe? Falando que vai entrar com reclamação na CBF. Enfim, fica aí essa informação para vocês. E sobre a preparação, gente, Alan está fora do jogo, é desfalque certo, e o Pulgar vai ser reavaliado na manhã desse domingo, porque ele também vai comparecer ao CT na reapresentação, como os jogadores fazem. Os jogadores relacionados vão ao CT pela manhã, tomam um café e tal, se apresentam ao técnico Felipe Luiz. Ele também vai fazer isso, e aí ele vai ser reavaliado. Existe uma chance bem remota, porque ele nem no campo participou da atividade desse sábado. Então é uma chance muito remota mesmo. Eu não acredito que ele seja relacionado. E aí são 2 desfalques importantes, tendo em vista que o Gerson, expulso no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, está fora do Clássico contra o Botafogo. E aí fica a dúvida. Como ele montaria, o Felipe Luiz montaria o meio de campo do Flamengo? Léo Ortiz, primeiro volante, e aí você bota Danilo na zaga com Léo Pereira, ou escala o jovem Everton Araújo? Conhecendo o Felipe Luiz, eu acho que ele vai começar com o jovem Everton Araújo, porque ele já mostrou que gosta do Everton Araújo, em outros momentos colocou o Everton Araújo mesmo, o Everton Araújo sendo criticado, então, enfim, eu acho que ele vai acabar colocando o Everton Araújo. E para finalizar nosso vídeo, galera, hoje saiu uma informação dizendo que o Flamengo está em negociação para contratar por empréstimo o ponta esquerdo Wesley, de 21 anos, do Al Nassr. Vamos lá, galera, vamos relembrar aqui quem é o Wesley, que atualmente está no Al Nassr. Ele é cria do Corinthians, repito, tem apenas 20 anos, se destacou com a camisa do Corinthians em 2024, fazendo 46 jogos,
5 gols e dando 3 assistências. Na temporada 2024-2025, ele chegou no meio ali, no Al Nassr, tem 21 jogos, 1 gol, 2 assistências. E aí fui apurar lá no Flamengo. O que me falaram foi o seguinte: Vene, esquece, o José Boto nem gosta desse jogador, é um nome que não está nem na nossa lista aí, aquela lista de 500 nomes que o scout fica monitorando. Esse nome não está lá, então esquece, Vene, não vai andar, isso aí é cavada de empresário. Enfim, estou passando a informação para vocês aqui que uma pessoa do Flamengo me passou. E eu acho que também nem era uma boa contratação não, para ser bem sincero. Quero a opinião de vocês. Vocês topariam a chegada de Wesley? Podem comentar à vontade. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Mano, chega uma hora que o clube tem que dar um murro na mesa e dizer, basta! E foi exatamente isso que o Flamengo fez ao se recusar a liberar os seus jogadores convocados. Vamos falar a real aqui, sem enrolação. Essa decisão é muito mais do que proteger elenco ou pensar só no próximo jogo. Isso é um posicionamento claro contra o desrespeito histórico da CBF com os clubes brasileiros. A entidade trata os clubes como se fossem prestadores de serviço da seleção, como se os jogadores estivessem emprestados, como se o investimento pesado em cada atleta fosse um detalhe irrelevante. Mas não é. O clube que banca, o clube que paga, o clube que responde à torcida na vitória e na derrota. E o Flamengo, com toda a força que tem, decidiu que não vai mais engolir isso calado. Pensa comigo. Estamos em pleno andamento do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É maratona pesada, jogo atrás de jogo, cada ponto vale ouro. E a CBF vem com convocação para amistoso, torneio experimental, data FIFA mal encaixada, como se não tivesse mais nada acontecendo no país. É surreal. Isso já prejudicou o Flamengo várias vezes, e agora, finalmente, alguém teve coragem de enfrentar esse sistema podre. E não é só pelo Flamengo não. É por todos os clubes brasileiros que já foram massacrados por esse descompasso. Só que agora, quem tem voz, quem tem mídia, quem tem poder, disse, acabou a palhaçada. E tem gente que vai criticar, claro. Vai falar que é antidesportividade, que jogador tem que servir à seleção com orgulho. Claro que tem. Mas ninguém tá negando o patriotismo. O que tá se questionando aqui é a gestão burra e ultrapassada da CBF, que ainda acha que estamos nos anos 80, onde clube era apenas um celeiro de jogadores para a seleção. Hoje o jogo mudou. O investimento é gigantesco. Os clubes têm contratos, metas, patrocínios e, principalmente, tem torcedores que não aceitam mais ver seu time desmontado por capricho de dirigente de gravata. E o mais louco disso tudo é que tem torcedor que não enxerga o tamanho desse passo. O Flamengo não tá só protegendo o Pulgar, nem o Arrascaeta, nem ninguém em específico. O Flamengo tá mandando um recado. Nós não somos reféns da seleção. E isso tem um peso absurdo no cenário nacional. Porque se hoje o Flamengo toma essa postura, amanhã outros clubes seguem. E a partir daí, talvez, a CBF se veja obrigada a fazer o que deveria ter feito há décadas. Ajustar o calendário, dialogar com os clubes, tratar o futebol brasileiro como algo profissional de verdade. Não essa bagunça onde quem manda não joga e quem joga não manda. Então sim, o Flamengo está certo. Tá fazendo história. Tá se posicionando, tá defendendo o que é seu. E se isso incomoda, é porque tá mexendo com estruturas ultrapassadas que precisam ruir mesmo. Porque enquanto o futebol brasileiro for comandado por gente que vive no passado, os clubes vão continuar sendo os maiores prejudicados. E finalmente, alguém teve coragem de mudar isso.